Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Porto de Encontro. Na última sessão de 2023, continuamos fiéis àquela que é uma das premissas, um dos desígnios deste ciclo literário promovido pela Porto Editora, ou seja, homenagear grandes autores da literatura portuguesa. Autores atuais, vivos, mas também aqueles que infelizmente já não estão entre nós e que nem por isso devem deixar de ser lidos. Até porque, não nos esqueçamos, e como vocês muito bem sabem, enquanto leitores, um autor só morre verdadeiramente quando deixa de ser lido. Esta tarde vamos então homenagear e evocar Pedro Homem de Melo, autor nascido e falecido nesta mesma cidade, a propósito de um acontecimento feliz, diria um dos acontecimentos do ano, a edição, o primeiro volume da sua obra poética, que abarca os anos 1934-1961, uma bela edição, coordenada por Luís Manuel Gaspar, a quem agradecemos o esforço desempenhado ao longo deste trabalho, que certamente demorou muito tempo. Enquanto autor labuta incessante pela palavra, Pedro Homem de Melo legou-nos milhares de poemas, muitos dos quais entraram quase no cancioneiro popular e ainda hoje nos acompanham. Basta lembrar poemas que foram imortalizados pela voz de Amália Rodrigues, Sérgio Godinho, entre outros, e que serão recordados ao longo desta tarde. Para conhecer todas essas facetas deste homem do Norte, apaixonado pelo povo, pela região, pelo Porto, mas também pelo Minho, contamos com o contributo de uma série de personalidades que nos ajudarão, de certo, nessa tarefa. Começo por destacar, antes de mais, Fernando Pinto do Amaral e Maria Boquicchio, com quem estaremos à conversa, explorando as diversas facetas da sua vida e obra, e nas leituras é um privilégio renovado contarmos com o contributo do ator e encenador António Durães, que nos irá ler ao longo da tarde excertos de poemas extraídos deste primeiro volume. A terminar da melhor maneira com a música, que não poderia deixar de ser, teremos dois poemas interpretados por Inês Couto Soares e Ricardo Viana. Será um belo fecho desta sessão, mas para já vamos então partir à conversa com Maria Boquicchio e Fernando Pinto do Amaral. Peço por isso uma salva de palmas para ambos. Olá, Maria. Obrigado. Faça favor. Bem-vindos. Já são clientes, digamos assim, conhecem bem este ciclo. O Fernando, mais como convidado, a Maria, muitas vezes consta da nossa assistência, o que para nós é um motivo de orgulho. Vamos falar então, partir à descoberta deste autor maravilhoso, que estaria talvez injustamente na penumbra, e à falta de uma edição que agora está disponível, abarcando esses primeiros 27 anos da sua obra poética. Sim, muito bem, muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, gosto sempre muito de vir ao Porto. Em relação ao Pedro Homem de Melo, é um autor que eu conheço desde os meus, assim a sério, desde que saiu uma antologia, e isto já entronca com as pessoas da minha geração. Eu nasci já na década de 60, mas também ainda na década de 60, ou seja, quando o Pedro Homem de Melo morreu em 83, 84, por aí, eu tinha 22, 23 anos, estava realmente, já era leitor de poesia, mas só para dar um exemplo que toda a gente vai perceber e que às vezes até desmonta alguns mitos, que é, nessa altura, por exemplo, em 82, 83, 84, com o Pedro Homem de Melo velhinho no Norte e nós em Lisboa jovens, o Pedro Homem de Melo era uma figura imponente, interessante, uma figura, como é que eu hei de dizer, magnética e ao mesmo tempo intrigante, mas que nos, por exemplo, mais que o Herbert Welder, que é uma coisa curiosa. As pessoas hoje em dia têm a ideia do Herbert como um poeta distante e sagrado, que está no seu retiro, mas o Herbert Welder, nesse início dos anos 80, quando eu tinha 20 anos, por aí,
estava nos cafés de Lisboa. Íamos à Síria Alvim e falávamos com o Herberto Helder. O Herberto Helder não era nenhum monge que vivesse retirado. Por esse motivo não chegou a conhecê-lo. Não chegou a conhecê-lo. O Herberto sim, muito. Mas o Pedro Homem de Melo não, exatamente. Porque o Pedro Homem de Melo, nós éramos jovens de Lisboa. Às vezes eu vinha ao Porto, tinha família no Porto, claro que sim, adoro o Porto, mas ir lá para o Minho, o Pedro Homem de Melo, aquela ideia que nós tínhamos de Pedro Homem de Melo era muito próxima, muito afetiva, muito um poeta. Os estados de alma do Pedro Homem de Melo, posso dizer-vos, e estava a dizer há bocado ali fora, ao Sérgio Almeida e à Maria Boquíquio, e repito aqui, os estados de alma de Pedro Homem de Melo, nós quase podemos senti-los através da sua poesia. Ele é muito um poeta, como direi, repentista, um pouco repentista. É aquele poeta que de repente, a partir de um motivo qualquer, aparentemente banal ou anódino, é capaz de fazer um poema com uma imagem e uma metáfora muito forte, estranha até, cujo gosto pode agradar a alguns e a outros dizer, ai, credo, estranho que ele foi, mas é emocional, é uma coisa daquele momento. E ao mesmo tempo, passado algum tempo, é capaz de escrever outro poema muito diferente daquilo, cujo estado de alma não tem nada a ver e que outro poeta, se calhar mais reflexivo, depois faria ali uma seleção, tentaria encontrar um fio condutor, aqueles poetas intelectuais que estão ali, este poema tem a ver com este, então vou pô-lo antes deste, porque assim já vai significar. Esse tipo de poeta, o Pedro Homem de Melo, que eu penso, que eu presumo, e é realmente uma intuição que eu tenho, mas acho, pela poesia dele nota-se isso, não era um poeta que fizesse isso. O poema Pedro Homem de Melo aproveitava, digamos, aquela espécie de, como se fosse uma mina, não é? O minério e depois vem aquela ganga. Ele aproveitava, de repente saía-lhe ali aquela pepita. Daí também a sua grande produção poética. Exato. Já voltaremos à conversa, Fernando, é só uma introdução inicial. A maneira realmente que ele tinha de escrever. Mas como primeira intervenção, eu gostava de lançar-vos um desafio, que é o seguinte. Podemos dizer, e se calhar a primeira impressão é que Pedro Homem de Melo, se calhar não é um autor tão falado como deveria, em função da sua importância, mas o que é certo é que há poucos autores que possam dizer, mesmo autores célebres, grandes poetas, que têm poemas inscritos no imaginário popular, como acontece com o Pedro Homem de Melo, o Povo que Lavas no Rio, Vemos de Iraviano, o Rapaz da Camisola Verde. Há esse contrassenso, esse mistério. Por um lado, é um autor que, infelizmente, não é tão falado. Agora, felizmente, esta recolha poética certamente contribuirá para inverter essa situação, mas, por um lado, é um autor de quem não se fala muito e, no entanto, há poemas dele que passam de geração em geração. Há essa contradição, esse mistério. Como é que explica isso, Maria? Sim, muito boa tarde a todos. De fatto... Sim, ouve-se bem. Sim. De fatto, Pedro Homem de Melo é um homem que foi um poeta, uma grande figura cultural, que teve o grande mérito de transitar a primeira metade do século para a segunda metade do século. Foi ligado à geração presencista, foi muito importante para a cultura portuguesa, porque não era solo poeta, mas também era uma figura televisiva, preocupava-se de um grande estudioso de etnografia, de tradição populares, do folclore, e tinha um programa na RTP que toda a geração que superaram os 50 anos devem ter visto, não é? Os próprios pais, os vossos pais. E ao mesmo tempo ficou completamente, digamos, abandonado, esquecido, porque eu penso... Há muitos anos que não havia certamente uma reedição. Há muitos anos, e felizmente eu felicito o editor, a Síria Alvim e Luís Manuel Gaspar, para ter pensado na edição e apresentado, porque é um autor que merece. Mas é verdade que temos que dizer, e Fernando com certeza e Sérgio concordarão comigo, é que para a geração que tem menos de 55 anos será difícil compreender como era difícil em Portugal, em pleno regime salarialista, ser um poeta, seja de direita, como é o caso de Pedro Homem de Melo, seja de esquerda, e como era difícil conviver nessa dicotomia entre uma liberdade poética expressiva e depois lidar com as políticas institucionais que, no caso de Pedro Homem de Melo, foram vantajosos para um prestígio, digamos, de conhecimento popular nacional, e lhe deram a possibilidade, seja de fazer programas na televisão, seja de escrever, quem se lembrará dos postais do CCT com poemas de Natal,
não é? Que entravam na casa de todos. Mas depois, em pleno, agora daqui a poucos meses celebremos o 25 de abril, depois cai no esquecimento, não é? E essa irregularidade também, diversificação de que Fernando falava, se calhar contribuiu, mas digamos, Pedro Amon de Melo é um poeta das emoções, da grande tradição lírica, que podemos falar de um outro poeta que, embora toda a gente conhece, é completamente pouco conhecido, que é Luís de Camões, porque ninguém lê Luís de Camões, e daqui a nada fará 500 anos do seu nascimento, se estuda na escola, mas ninguém lê, poucos leem por gosto, mas ele pertence a essa grande tradição lírica que faz depois uma transição para chegar à modernidade com a grande poesia castelhana, Lorca, Gasset, Quevedo, e depois com uma enorme dívida a Nobre daquele rouba os versos, não é? E diz que rouba dívida cultural e a Peçanha. E por isso transita toda uma herança cultural ed é um enorme poeta que depois deixou de ser lido porque, como justamente apreciei muito aquilo que Fernando Pinto do Amaral disse, ele, digamos, revivia as emoções através da própria poesia e por isso se podia pensar que era irregular porque ele precisava de reviver e revivia as emoções através do jogo metafórico que aprendeu da melhor poesia castelhana. Já vamos voltar à conversa. Permitam-me só fazer aqui duas notas. A primeira, saudar a presença de muitos familiares do autor, de Pedro Homem de Melo, a quem agradecemos a presença. Afinal, ele nasceu e viveu no Porto, mas está sobretudo também ligado ao Norte e tem uma paixão muito grande pelo Alto Minho, como bem sabemos. E agradecer também muito em particular a presença de dois elementos do grupo Sargaceiros da Casa do Povo da Apulia. Peço, por favor, que estão aqui na primeira fila, que se levantem, trajados a rigor. Era um grupo que o Pedro Homem de Melo, segundo também estive a falar com os representantes, acompanhava com especial fervor, fazia questão de assistir aos ensaios e essa paixão que ele tinha pelo folclore era bem exemplificativa na ligação que tinha a esse grupo de sargaceiros. Muito obrigado pela vossa presença. Falando um bocadinho desse primeiro contacto, ainda conseguem situar a primeira vez que leram Pedro Homem de Melo? Começando por si, Fernando. Já está. Eu, para mim, de facto, eu teria lido alguma coisa porque havia livros do Pedro Homem de Melo antigos em minha casa, talvez da minha mãe, mas sem muita consciência disso, aos 14, 13, 15. De facto, quando eu li a sério o Pedro Homem de Melo, foi com a publicação de uma antologia pela Imprensa Nacional, feita pelo editor e diretor na altura da Imprensa Nacional, que era o Vasco Graça Moura. E o Vasco Graça Moura terá sido ele, de facto, a fazer essa escolha, um volume chamado Poemas Escolhidos, é uma edição bonita, discreta, daquelas edições da Imprensa Nacional, e foi aí que eu li a sério Pedro Homem de Melo, tinha eu 22 anos, isto foi em 83, por aí. Mas não era das escolhas mais óbvias para um jovem poeta, que naquela fervor... Mas era também porque eu tinha visto, por exemplo, os programas de Pedro Homem de Melo ainda na RTP. Eu ainda sou da tal geração, como dizia a Maria, de facto, ela pôs o limite nos 55, e eu, se por bem ou por mal, já passei, de facto, já estou acima dos 55. E, portanto, eu lembro-me do Pedro, sou daqueles que se lembram do Pedro Homem de Melo na RTP a fazer os programas sobre danças e cantares, o folclore, a voz do Pedro Homem de Melo. Quem está aqui e se lembra e se recorda da voz, a voz do Pedro Homem de Melo é inesquecível. Ele tinha uma voz lenta, uma voz arrastada, uma voz que ficava ali no ar, que ressoava. Ao mesmo tempo ressoava. Era uma voz inspiradora. E, portanto, isso, eu era criança, lembro-me dele. Depois, entretanto, veio o 25 de Abril, veio uma série de coisas. O Pedro Homem de Melo já realmente mais velhote, digamos, mas que ainda estaria bem, mas estava distante, apesar de tudo, para nós. E, de repente, sai aquela antologia que tem, de repente, a notícia da morte dele, e a descoberta para mim do Pedro Homem de Melo. Portanto, teria eu 22, 23, 20, por aí entre 83 e 84, quando realmente sai essa seleção, mas depois disso, como o Sérgio dizia, saiu talvez em 2000 e picos uma outra... Sim, pela asa, sim. Mas que não teve assim muita saída, e de facto, a partir daí, o Pedro Homem de Melo é um nome que eu acho que acaba por se dar a conhecer por poemas que ficam sempre... que não são menores de todo. Eu sou daqueles que também escreve às vezes um fado ou outro e, portanto, ou seja, eu acho que escrever canções não é de todo...
Há aqui um complô Queria contra só si, ligar. Fernando. Eu acho que escrever canções não é de todo menor, não tenho nada aquela reação purista, porque eu vi umas reações literárias de pessoas, quando o Bob Dylan ganhou o Prémio Nobel, uma coisa, ai, Bob Dylan, credos, canções. Não há... Acho que alguns dos grandes poemas de Pedro Homem de Melo, como alguém disse, foi logo o certo, estão na memória das pessoas, portanto, há realmente uma... E isso só pode ser, para mim, do ponto de vista dele, acho que ele ficaria feliz com isso, ou seja, não vejo que isso seja menorizador, embora ele tenha outros poemas, igualmente, para mim, igualmente interessantes. O Pedro Homem de Melo é, de facto, todo um... É isto, é uma montanha russa, está sempre... Há, de facto, uma diferença entre cada poema, porque ele tem um lado circunstancial e ele, a partir de um acontecimento aparentemente banal, como eu disse há bocado, e com isto vou terminar, ele é capaz de construir um poema que às vezes resulta, e os leitores ficam apaixonados pelo poema, como o rapaz da camisola verde, esses que o Sérgio citou, ou o povo de Clavas no Rio, etc., como, por vezes, o poema é igualmente bom, mas talvez pelo vocabulário, pela referência cultural, o povo não chegará tanto, mas ficará sempre, alguns leitores ficarão sempre com aquele poema, e alguns dele, eu depois posso até dizer aqui, mais tarde, ou pelo menos referir, falar um bocadinho do poema, eu ainda queria citar numa futura intervenção, mas, claro, ou seja, é o poeta que também nos fica na memória, mas ao mesmo tempo muito volátil, são coisas que é assim um abismo, um segundo, há um que ele tem mesmo sobre isso, eu depois cito, que é sobre o instante que passa e depois de repente já não é... Teremos certamente a oportunidade de aflorar e aprofundar essa ideia, Fernando. Em relação a si, Maria, recorda-se desse primeiro impacto, do primeiro contacto que teve com a poesia do Pedro Homem de Melo? Sì, ricordo-me muito bem, porque io cheguei a Portugal para estudar, sou italiana, para estudar a poesia de José Reggio, poesia inédita. E contattando muito com a correspondência que na altura era inedita in Villa do Conde, reparei para um nome de um poeta que eu não conhecia, ou seja, na Universidade Italiana não tinha chegado, mas que era contemporâneo da geração presencista e modernista que nós estudamos muito bem na Itália, porque tem do Reggio, e através da correspondência de Reggio as recensões críticas, Reggio critico, non poeta, descobro o nome de Pedro Homem de Melo e ovviamente a primeira coisa que faço é tentar de procurar a imagem. E quando vejo a imagem de Pedro Homem de Melo, fico de fato capturada. Perché? Porque Pedro Homem de Melo era um homem com uma elegância palaciana, não é? Poderiam dizer, para que eu conheceu, mas discreto, era uma personalidade poderosa e tinha aquela graça mundana, não é? De vida mundana. Isso agradou-me, confesso, não é? Agradou-me o aspetto físico da imagem, fui à hemeroteca a consultar e assim comecei depois a ler a sua poesia e interessou-me muitíssimo a relação e o cruzamento que fazia entre poesia da tradição, da melhor tradição romântica e da tradição, citei da melhor poesia castelhana, Lorca, etc., mas da grande tradição da poesia portuguesa, passando para Peçanha e Nobre. Mas, ao mesmo tempo, fascinou-me o interesse que Pedro Homem de Melo tinha para uma realidade que eu desconhecia em Portugal, mas que tem ecos na tradição italiana, que é da poesia de tradição lírica oral, que nós podemos ir procurar na cantigas de amigo, que é da tradição da poesia oral, e que ele faz o cancioneiro, obrigada Fernando, no cancioneiro, da tradição lírico-oral, no fundo nós aprendemos a falar e os nossos olhos aprendem a conhecer o mundo através da voz da nossa mãe, é tudo oralidade, que nós reconhecemos a nossa identidade. E aí ao mesmo tempo é fascinante, porque esses poemas da tradição oral, é que o Pedro Homem de Melo de facto vai buscar motivos e inspirações, e ele não renega isso. Às vezes nem se sabe quem são os autores, são metáforas que correm nos fados, e nas coisas que nem... mas que existem, não é? Da faca, da navalha, coisas... mas que depois, de repente, ele transfigura num poema, mas onde é que ele vai buscar aquilo? É algum poeta? Não, é a tradição oral, e nós nem sabemos quem é o autor. Desculpa a interrupção, mas é bonito, porque realmente isso é a poesia chamada poesia do povo, que nós não sabemos qual é o autor, mas às vezes são poemas que ficam e são...
Pronto, desculpa. Justamente, como o Fernando dizia, e faz um cruzamento entre poesia alta ou erudita, poesia, não se pode dizer popular, baixa, não, popular, transversal, e consegue fundir tudo em uma poesia que, com o jogo metafórico, media muito as emoções, mas, sobretudo, uma poesia musical, profundamente musical, e por isso a relação, obviamente, de fazer poemas pelo fado, não é? Isso fascinou-me imenso. E depois tenho uma segunda fase, e termino, de reencontro com a poesia di Pedro Mendemello, embora não explícita, em um grande autor do Porto que a cidade do Porto homenageou e que tem uma exposição patente, em Eugenio de Andrade. Eugenio de Andrade nunca cita Pedro Mendemello, nunca o cita, mas nós sabemos, estudando bem, sabemos que a paixão de Eugenio de Andrade para a geração espanhola, 25-27, para Garcia Lorca, imenso Gasset, que vem da relação de amizade profunda, porque Eugenio, que não é do Porto, mas foi adotado pelo Porto e do povo da Atalaia. Maria, encontra alguma explicação para essa ausência de referências por parte de Eugenio? É difícil dizer, porque são os meus olhos, não é, que tentam de interpretar, e um pouco através também de um grande amigo, uma grande figura do Porto, que é Mário Cláudio, que conheceu, digamos, não foi amigo, mas que conheceu, foi amigo, podemos dizer que foi amigo, aliás, foi amigo e que conheceu Pedro Mendemello e foi grande amigo de Eugenio, porque Eugenio, quando chega no Porto, chega em uma situação em que as grandes figuras intelectuais do Porto, da esquerda e da direita, tinham já saído, não é? Devido a questões com o regime, e Porto fica vazio, não é? Digamos, a primeira relação com a música de Eugenio, com essa necessidade de um poema, uma espécie de música, essa necessidade de aproximar-se à música culta erudita, com Freitas, não é? Foi feita pelo Pacheco Pereira, como é que um historiador, um político, aproxima o mundo da música clássica de um compositor. E Pedro Mendemello aproxima Eugenio de Andrade da Amália, porque Amália vinha ao Porto, e muita gente saberá isso, e outros não, porque vinha visitar Pedro Mendemello. Então, Pedro Mendemello, Amália, Eugenio e Mário Cláudio juntavam-se e iam jantar. Por isso, era normal, no meu entendimento, que a frequentação de Eugenio, de um poeta com mais idade, que era Pedro Mendemello, uma figura pública, conhecida, lhe tem transmitido, e se vê mesmo uma relação direta com a geração da poesia castelhana, mas se vê também, se me permite, Sérgio falava no início de um poema muito bom, incluído ovviamente, que é O Rapaz da Camisola Vermelha, che verde, desculpa, da camisola verde, peço imensa desculpa, da camisola verde, desculpa Fernando, da camisola verde, aliás stavo olhando para o seu pullover verde, che è un verso de um grande poeta espanhol da geração 25-27, e che è presente na poesia de Pedro Mendemello ed è presente in Eugenio. Ou seja, a contaminação, a dívida literária passa de geração em geração, e a contaminação é profundamente forte, e também Eugenio passa de uma poesia oral, que é a poesia da voz da sua mãe, a uma poesia cultíssima, passa pela mesma linhagem, porque salta os modernistas, por isso a poesia cerebral, e passa pela poesia romântica, e se vê uma influência profundamente direta, e não sou Fernando, peço desculpa pelo lapso, sou daltônica, não é? O Fernando até vai acompanhar com a camisola verde. Exatamente. Daltonismo Sim, cultural. não há quem enganar. Exatamente. Mas aqui no Porto ainda por cima. Exatamente. Aumenta a camisola azul. Sim, não se vai, exatamente. Ok. Já vamos voltar à conversa. Vamos ouvir primeiro o primeiro lote de poemas que o António Durães vai ler, e para quem peço uma salva de palmas, por favor. Apelo. Quem quer que sejas, vem a mim apenas de noite,
quando as rosas adormecem. Vem quando a treva alonga as mãos morenas e quando as aves de voar se esquecem. Vem a mim quando, até nos pesadelos, o amor tem a beleza da mentira. Vem quando o vento acorda em meus cabelos como em folhagem que, ávida, respira. Vem como a sombra quando a estrada é nua, num risco de asa, vem, serenamente. Como as estrelas quando não há lua, ou como os peixes quando não há gente. Anunciação. Quando nas ruas não houver ciganos, nem árabes na praia sequiosa, nem sereias no mar, nem uma rosa se desfolhar nos dedos dos humanos. Quando as mãos brancas, rudes que hoje afago, destruírem na praça estátuas falsas. Quando o vento varrer lajes descalças em torno do meu lago. Quando o antigo jardim ficar desnudo, tal qual a serra agreste. Quando o faquir rasgar a sua veste de púrpura e veludo. Quando o cisne, em último bailado, exausto se prostrar. E a sombra e o seu exército pesado entrarem no solar. Ai, quando as naus pela maré salgada se afundarem, com ouro, vinho e pão. Quando a volúpia não tiver estrada e a beleza e a mentira também não. Quando os lábios das virgens, porto em porto, ao vento e às noites não pedirem nada. Quando a volúpia não tiver estrada, ninguém chame por mim, que estarei morto. Balada do Rio Douro. Que diz além? Além entre montanhas, o Rio Douro à tarde quando passa. Não há canções mais fundas, mais estranhas que as desse rio estreito de água baça. Que diz ao vê-lo o rosto da cidade? Ó ruas torturadas e compridas, que diz ao vê-lo o rosto da cidade, onde as veias são ruas como ilvidas. Em seus olhos de pedra tão escuros, que diz ao vê-lo a sé quase sombria. É tão negra a muralha à luz do dia, e as ameias partidas sobre os muros, vergam-se os arcos gastos da ribeira. Que triste e rouca a voz dos mercadores. Chegam barcos exaustos da fronteira, de velas velhas já multicolores. Sinos, caixões, mendigos, regimentos mancham de luto o vulto da cidade. Que diz o rio além? Porque não há de trazer ao burgo novos pensamentos. Que diz o rio além? Há havido um grito surge por trás das aparências calmas e o rio passa, torturado, aflito, sulcando sempre o seu perfil nas almas. Canção inútil. Sofres, poeta? Lutas? Sofro e luto. Tantas nódoas nos dedos. Para quê? As árvores cansadas não dão fruto, os astros brilham e ninguém os vê. Nenhum regaço acolhe a mão vazia e há montanhas que pesam no teu peito. Para que serve a tua poesia? Nenhum regaço acolhe a mão vazia e há corvos no teu tálamo desfeito. Sofres. Mas por que sofres? Porque lutas. Tanta nódoa nos dedos, para quê? As faces nunca ficarão enxutas, os astros brilham e ninguém os vê. Há de passar aquelas primaveras que semearam tísicos em vão. O inverno há de esquecer todo o verão e a insônia azul que pálido lhe deras. Hão de cair anéis do teu cabelo, a força do teu beijo há de murchar. E corpos mudos, cegos, sem luar, esmagarão teu corpo sem prendê-lo. Sofres, poeta. Lutas. Sofro e luto. Tantas nódoas nos dedos. Para quê? As árvores cansadas não dão fruto. Os astros brilham e ninguém os vê. Carta a Rubem.
o último poema desta secção. Ali, onde há penedos, urze e mato, pela primeira vez te vi bailar. E em certo corpo esguio de regato, ali onde há penedos, urze e mato, coube a verdade estranha do luar. Aquela saia curta, mas redonda, aquela cinta frágil, mas comprida, ali naquela dança como em onda, seria curta a saia, mas redonda, senti crescer, multiplicar-se a vida. Sem que tentasse alguém sequer prendê-las, bailaram rosas, cruzes arregadas, boliram sob os olhos das estrelas minhas bodas, vermelhas como estrelas, e como elas, distantes, ignoradas. Intacto e nu, trago o meu corpo inteiro, maior que o céu, maior do que o pecado, pinhal do monte brusco e verdadeiro. Mais vale em pé, um único pinheiro, que todo o azul do mar sem fim, deitado. O amor foi breve e rijo como um fruto. O vinho leve e fresco foi exato. Deixá-las vir, as nuvens com seu luto. Um minuto de sol. Basta um minuto ali, onde há penedos, urze e mato. Sérgio, desculpe. Muito obrigado, António. Só duas notas, Sim, sim. mas não posso deixar de dizer isto. Primeiro, parabéns pela leitura, mas na leitura, reparem o ritmo dos versos, aqueles decassílabos, depois os versos de 6 sílabas. Há realmente sempre no Pedro Homem de Melo um aspecto que nem sempre é fácil de encontrar, incluindo nas letras de algumas canções, aqui para nós. Às vezes nós próprios, quando ouvimos a letra de algumas canções, temos a sensação que não falta ali, que há uma sílaba a mais, ou que não está bem metida na música, como se costuma dizer. E o Pedro Homem de Melo, os fados de Pedro Homem de Melo, e mesmo os poemas que não são fados, os poemas, são realmente de uma música, como já foi dito pela Maria há bocado, de uma musicalidade muito marcada, e realmente é uma característica que ajuda, de certa maneira, agora a responder um pouco em diferida à pergunta do Sérgio inicial, porque é que ele entrou tanto no povo, digamos, no ouvido, porque é uma poesia que entra no ouvido às vezes, ou seja, com a ajuda da música, como acontece com o Brasil, com a música brasileira, que é realmente uma das grandes qualidades que tem, são letras fabulosas e letras e músicas muito bem conjugadas. No caso do Pedro Homem de Melo, isso é um traço que eu acho que é muito importante nós retermos, e quem gosta aqui de música popular, variadas formas de música, seja ela qual for, mas é essencialmente música popular e de origens populares, de facto o Pedro Homem de Melo enquadra-se aí muito bem, era qualquer coisa que ele sentia profundamente. Segunda nota só, e é mais breve, só para lembrar aqui um outro autor de quem já falámos há tempos, ou podemos sempre falar, que é o Rubem A. E o Rubem A foi amigo do Pedro Homem de Melo, foi o Pedro Homem de Melo que incutiu em parte, o Rubem A já gostava, mas a paixão pelo Minho e pelo Alto Minho, porque o Rubem era mais novo, nasceu em 1920, e o Pedro Homem de Melo era mais velho, era do início do século. E, portanto, quando o Rubem André Leitão, chamado Rubem A, começou a ir à zona de Viana do Castelo e se interessou pelo Minho, o Pedro Homem de Melo foi ele que o recebeu e que, de facto, teve ali esse papel. Portanto, também temos a agradecer um bocadinho isso ao Pedro Homem de Melo, ou seja, a capacidade que depois que ele tinha de cativar outros para as suas paixões, que era realmente a paixão pelo Minho, e temos aqui a prova, aqui os elementos, toda aquela costa ali da Apulia, mas para cima e para baixo um pouco, era realmente toda aquela zona que o fascinava. Ainda para completar essa parte da musicalidade, e até em função daquilo que o Fernando Pinto do Amaral referiu agora, acha, por exemplo, Maria Boquiquio, que essa musicalidade grande dos poemas do Pedro Homem de Melo, mesmo aqueles que não deram origem a músicas, devia ser mais explorada no sentido de fazerem chegar a sua poesia a mais leitores, a novas gerações? A música da sua poesia pode ser explorada no sentido
vir a ser redescoberta por novos leitores? O que é que acha? Sì, acho fundamental porque os grandes autores que, como Eugenio, porque estamos aqui no Porto e o seu centenário, foi, digamos, uma preocupação fundamental na sua poesia, o utilizou, foi um grande poeta, acho que nós devemos recuperar, hoje em dia, onde, digamos, o verso, a lírica, questões de musicalidade são já secundárias, e temos conosco o Fernando, que também é poeta e poderá dizer melhor, além de ser um grande crítico, um grande catedrático, deveríamos, na construção verbal, tomar em atenção essas necessidades musicais. E, sobretudo, porque ele faz isso com uma extrema simplicidade. A simplicidade é algo de difícil de se atingir. Tudo que é simples é muito complexo. E ele consegue transmitir aquilo que é mesmo a identidade nacional portuguesa, através não só dos temas que ele trata nos seus poemas, mas daquilo que é a sonoridade da língua portuguesa, que se cruza com a herança. Há pouco fui lido vários poemas que têm a ver com água, com mar, e as características deste do cancioneiro, deste de Camões, deste da epopeia, desta identidade nacional, parte para os movimentos, parte para algumas temáticas constantes. A música é língua, é a música a forma mais sublime para atingir o inatingível, que a poesia tenta, embora com uma frustração ontológica, aquela vontade de dizer o mundo, a realidade e a incapacidade de o dizer. Mas se a língua tem os seus limites, a musicalidade ultrapassa e supera o limite da própria língua, da própria gramática. Passando de um extremo ao outro, ou seja, temos a parte da musicalidade, no sentido do poeta chegar a um público alargado, mas há outra componente importante que é académica, ou seja, é importante também que a obra do autor seja lida, seja estudada. E desse ponto de vista, acham que a obra do Pedro Homem de Mel tem sido suficientemente estudada, dada origem, por exemplo, a teses de doutoramento, mestrado? Eu acho que pode ser um bocadinho mais estudada do que é. Pode ser mais estudada do que é, e que esta edição, no fundo, porque nem é bem uma reedição, porque é a primeira vez que se reúne tudo, de facto, do Pedro Homem de Mel, é importante, pode contribuir para isso, desde que a obra possa circular. Uma ideia interessante seria, por exemplo, para dar a conhecer a obra de certos autores, mas o Pedro Homem de Mel seria um bom exemplo, fazer um site na internet, se a editora estivesse para aí disponível, não sei, é uma sugestão minha, não tenho nada a ganhar com isso, é mesmo só como sugestão. Se a editora, por exemplo, fizer um site com poemas, com imagens de Pedro Homem de Mel, relacionadas com Pedro Homem de Mel, só para dizer que também a Academia não tem de estar fechada numa redoma. Se a editora facilitar isso, se calhar há um aluno qualquer, numa faculdade qualquer, que vai ali e que facilmente percebe quem foi o Pedro Homem de Mel, que se interessa por ele. Mas isso é um papel que realmente também tem... Falta também uma biografia, também não existe uma biografia, apenas esboços biográficos. Seria também interessante uma biografia, por acaso uma biografia também seria um lado... Porque ao contrário do Rubén A, desculpa-me citar o Rubén A outra vez, mas é uma paixão que eu tenho, mas o Rubén A, por exemplo, tem aquela autobiografia conhecidíssima que é O Mundo à Minha Procura, editada, aliás, pela Síria Alvim também. E, portanto, com O Mundo à Minha Procura nós podemos perceber um bocadinho quem era o Rubén A. Não é uma pessoa que escreve uma autobiografia, apesar de tudo, dá-nos elementos para isso. Agora, o caso do Pedro Homem de Mel, a poesia dá-nos alguns elementos. Mas poesia é poesia, já estou com a Maria com o Camões, quer dizer, o Camões é como aqueles biógrafos que veem os poemas do Camões, isto é quando ele estava apaixonado por esta ou por aquela. Calma, aquilo é um poema, não é? Portanto, não pelos poemas não é propriamente fácil ou imediato fazer uma biografia. Agora, o Pedro Homem de Mel ainda há pessoas que o conheceram, há pessoas que, apesar de tudo, lidaram com ele, e há documentos, há cartas, é de facto todo um trabalho, não é? Não seria um trabalho, de facto, apesar de tudo, de alguns anos. Haja essa vontade e esse esforço. Sim, como houve já agora, deixa-me só referir, da Filipa Martins em relação à Natália Correia, que é uma biografia muito boa, e que de facto, mas que ela investiu, não sei, 3 ou 4 anos a fazer aquilo. E também uma outra, também excelente, do O'Neill, feita pela Maria Antónia Oliveira, em que ela também gastou 3 ou 4 anos. Uma biografia assim, de uma figura que realmente exija investigação, demora algum tempo a fazer. Claro que sim. Maribó, do ponto de vista académico, a obra do Pedro Homem de Mel é suficientemente estudada ou está ainda aquém do que poderia ser feito, em seu entender?
Do meu ponto de vista, não, nem a nível nacional, nem a nível internacional, porque eu cheguei a Portugal como estudante e depois agora estou na academia. Eu acho que cada escritor, cada homem de cultura é sujeito às suas circunstâncias. Pedro Homem de Melo teve uma visibilidade muito bem merecida durante um certo período histórico, mas tudo aquilo que um certo período histórico lhe deu, depois retirou, não é? E acho que os autores são muito maior do contexto em que viveram e sobretudo pessoas extremamente livres, não é? Não se podem encaixar, não é? E eu acho que existe tanto material que preciso procurar porque o responsável da edição teve um trabalho muito grande, não é? E aliás essa obra de fato é notável porque além da recolha, um primeiro volume, não é? Além da recolha até 1961, tem tudo e vai sair um segundo volume e depois tem tudo um aparato que podemos dizer crítico, que é uma marginalia, que é correspondência, que tentar, e isso aprecia imenso, e é uma ferramenta muito útil para os académicos e para... E permite ver também a avaliação crítica, as recensões que os poemas, os livros de poesia do Pedro Homem de Melo tiveram ao longo dos anos, não é? E um deles é muito curioso, e já agora colocava também a questão a Maria Boquique. Num dos ensaios do livro, o que é da Hélène Sansot, ela refere, a dada altura, o Pedro Homem de Melo como o mais português dos poetas portugueses, um dos mais portugueses dos poetas portugueses, dada a sua forte afinidade e a forma como a sua poesia refletia o sentir do povo. É uma consideração que faz sentido, em seu entender? Sim, faz sentido. Embora haja essa ligação, essa influência dos poetas espanhóis, Garcia Lorca, etc. Sim, digamos, a Península Ibérica é normal que tinha que passar, tinha que passar para Portugal e, digamos, também era uma necessidade histórica, porque quando nós falamos de influência, pensamos que a Espanha influencia Portugal, a Itália influencia... Não, são necessidades históricas, epocais, que depois irradiam, não é? Irradiam pela Europa e pela letteratura lá fora. Eu apreciei muito a obra, por isso felicito a Sírio Alvim, felicito o Luís Gaspar, porque além de fato é um trabalho incrível, mas de toda uma parte, como eu dizia, de enquadramento de Pedro Homem de Melo na sua época e na geração presencista, Gaspar Simões, que foi um grande crítico, não é? José Reis, imenso. E pessoas que eram de tendências políticas opostas, porque o Pedro Homem de Melo, toda a gente sabe que era monárquico e que era um homem conservador, e o Oscar Lopes, que era um homem do PCP, era um grande admirador do Pedro Homem de Melo, porque o Oscar Lopes sabia reconhecer, e alguns dos textos mais interessantes sobre o Pedro Homem de Melo, para mim, pelo menos, são do Oscar Lopes, que é quando ele realmente analisa o Pedro Homem de Melo, além do lado musical mesmo, da própria palavra pela palavra, de que o Oscar Lopes também gostava, depois há toda a ideia de um segredo, a ideia de alguma coisa que está escondida, qualquer coisa que de facto o Oscar Lopes valoriza muito e que o Pedro Homem de Melo transmite na sua poesia. E que é de facto qualquer coisa difícil de captar, que há pouco a Maria chamou a poesia, seja lá isso o que for, não é? Mas há ali uma espécie de um mistério, de um enigma que eu acho que nós... É curioso porque há uma expressão do João Gaspar Simões em relação à poesia do Homem de Melo e fala dele como um fugitivo da realidade. Sim, também. Ou pegar na própria realidade para a partir daí fazer, digamos, uma fantasia. Mas o Pedro Homem de Melo tinha essa capacidade e por vezes consegue isso com resultados fabulosos. Tem poemas, de facto, que são poemas que nos ficam na memória. Entretanto vão falando, eu vou procurar aqui um poema, eu gostava ainda de, pelo menos, sublinhar um poema, só um poema e depois já me calo. Claro que sim. Mas, entretanto... Posso? Sim. E de fatto Pedro Homem de Melo consegue reunir duas grandes tradições e voltando àquilo que estava a dizer, Vasco David, que teve em bonora a vontade de publicar uma obra fundamental, e o seu curador, porque dá pista de leitura para colocar Pedro Homem de Melo no contexto histórico-social que viveu, que foram longas décadas, não é? Até ele morreu em 84 e continuou ativo até finais da década 70 e olhar da parte das várias vertentes culturais o consenso cultural que Portugal lhe deu, porque soube reunir duas grandes tradições,
e soube, sobretudo, fazer uma coisa que falamos há pouco com Luís Gaspar, reuniu, embora sendo presencista, ou muito ligado aos presencistas, soube heredar, como os presencistas heredaram criticamente, a dimensão lírica romântica que vem da tradição portuguesa, mas também não digo que foi influenciado, captou o messaggio legado que a modernidade e os modernistas portugueses deram. Ele faz uma coisa que faz uma poesia entre a racionalidade como legado modernista e a emoção, razão e emoção, como se existe um dualismo e se calhar depois cria essa diferenciação de produção poética entre a razão e a emoção, entre as duas heranças culturais, herdeira com grande força da primeira, da romântica, mas presente essa dialética, esse dualismo que une, como justamente antes de começar Luís Gaspar associou e José Reggio também associou, um outro grande poeta esquecido, que é Carlo Queiroz, onde une emoção e razão, e Pedro Homem de Melo consegue na sua poesia reunir as duas grandes cânones da tradição portuguesa, a antiga e a contemporânea, que vê Portugal, digamos, a par daquela cultura europeia, até antecipar com Orfeu e Orfismo os grandes movimentos europeus, colocar Portugal como um grande produtor de poesia ao nível ocidental no século XX. Sim. Já localizou o poema, Fernando Quer? Localizei, e eu acho que é um poema, continua a ser um poema belíssimo, que está ainda neste livro. Não lhe sei dizer a página, mas o poema chama-se Última Carta. E ainda por cima fala do Rubem A. Está a aludir ao Rubem. O poema é um poema absolutamente fantástico. Então é assim, Última Carta. Que linda tarde, trêmula, outonal. Onde é que vou? Ali, ao cemitério. Lembra-te, Rubem, vivo em Portugal e a minha pátria é feita de mistério. Somente os beijos fúnebres me dão a mim, poeta, uma volúpia forte. Não vês que levo um cântaro na mão? Quero beber, ao menos, com a morte. Sinos, caixões, adeus, sem amanhã. As folhas são as lágrimas do vento. Com músculos de seda, Anto e Chopin abrem um piano distraído e lento. Não julgues que é tristeza, triste, triste, sonhar eu sê-lo um dia, de verdade. Mas hoje vou apenas ver se existe um paraíso ainda na cidade. Este poema, eu acho um poema fabuloso. É um poema que tem muito de decadentista. Faz lembrar certas coisas do Mário de Sá Carneiro e não sei o que, de uma fase decadentista daqueles poetas de fim de século. E é maravilhoso, acho um poema, e do ponto de vista musical, e do que diz, e das próprias contradições e ambivalências da morte e da vida. É realmente qualquer coisa que eu queria deixar aqui. O Pedro Homem de Melo é um poeta, de certa maneira, o que explica até a irregularidade de alguns poemas, porque aquilo é quase um sismógrafo. Nós acompanhamos numa espécie de montanha-russa as emoções dele e, portanto, tanto tem poemas que, de facto, vão aos extremos, ou seja, normalmente, e várias vezes ele diz isso na poesia, aquilo que mais não era a monotonia, o tédio, o sempre igual. Várias vezes ele fala disso. Portanto, é nessa diferença que eu acho que temos de encontrar o Pedro Homem de Melo, com todas as ressalvas que podemos ter, porque de facto é um poeta muito emocional e, portanto, sujeito às oscilações e às irregularidades das próprias emoções humanas. Pergunto-lhe agora mais enquanto poeta, Fernando. Acha que, até pela sua elevada produção poética que teve, não é? Julga que ele não encaixa naquele protótipo do poeta torturado que está muitas vezes uma tarde inteira só para colocar uma vírgula? Não. Os poemas fluíam quase de jato? Sim, ou fluíam ou não fluíam. Eu acho que era daqueles que, quando não fluíam, fechava o caderno e ia sair, ia passear para a cidade e ver as esplanadas e ver as pessoas. Eu acho que iria fazer isso. Pelo menos é o que me parece, ou seja, mas isso só uma biografia, realmente, que eu não o conheci pessoalmente, poderá dizer, mas não era tanto esse poeta torturado, era torturado depois por outro tipo de ambivalências e assim, de que nem falámos aqui, questões do erotismo e tal, nem falámos aqui, estamos numa época que é melhor não falar de certas coisas outra vez, sei lá, não sei, já não digo nada.
Estão aqui representados cerca de 27 anos da criação poética do Pedro Homem de Melo, de 34 a 61. Falta ainda o segundo volume, que abarca os restantes 20 anos, sensivelmente, mas detectam grandes correntes, grandes oscilações temáticas neste período de quase 3 décadas, ou acham que há sobretudo uma grande coerência entre o primeiro livro, que geralmente embora ele se tenha estreado já numa idade relativamente 30, tinha à volta de 30 anos, não é? Mas há uma grande confluência entre o primeiro e o último livro aqui reunidos? Só mesmo assim, eu acho que há uma evolução, mas não... Não um corte. Mas não há cortes radicais, eu não vejo muito cortes radicais. Vejo uma evolução, sim. Sim, Maria Boquic. Sim, aquilo que eu vejo, que acho que cada poeta, se consegue dizer durante toda a sua vida ou transmitir um único conceito, cumpriu a sua missão, não é? Pedro Homem de Melo tem características que são constantes naquilo que é a sua produção poética. Claro que as temáticas variam, mas as temáticas são sempre constantes, porque ele representa a expressão mais autêntica da cultura portuguesa, da cultura como identidade nacional, que é enraizada na tradição. E isso não varia do princípio ao fim. E depois, a sua poesia tem muita uma sensibilidade humana profunda, que transcende também das fronteiras culturais, é um pouco em harmonia com aquilo que Fernando disse. E depois uma constante que eu vejo como constante, depois podemos analisar de maneira individual cada livro. Pedro Homem de Melo era um nome, se de uma parte era discreto, recantado, mistério, de que Fernando falava e Sérgio também, mas tinha um pudor paradigmático, e temos que dizer, que, para mim, lendo, porque ele tinha uma necessidade de confessionalismo, de confessar-se, mas tinha um confessionalismo expressivo, abundante. Ele tinha necessidade de confessar-se, mas com uma discreção que é típica da identidade portuguesa e que só em Portugal poderia existir assim. Não sei, Fernando, se partilha dessa ideia. Da identidade portuguesa e de uma série de condicionantes sociais que também o rodeavam e todas... que havia, não era propriamente a ideia, havia uma confissão, mas uma confissão sempre velada, sempre com véu. Sim. Ou seja, nunca é uma confissão muito... Mas que, apesar de tudo, era mais interessante. A verdade é que eu se vir bem, se calhar era mais interessante do que se fosse muito direta. Não sei. Ou seja, poeticamente era provavelmente mais interessante para ele esse género de confissão mais velada, mais cifrada, vamos dizer, sujeita a uma espécie de cifra que muitos leitores não entenderiam e outros diziam, ele está a aludir a não sei o quê, isto tem um significado, voltando ao que estávamos a dizer, um pouco erótico e tal, mas assim um pouco velada, até que estava de acordo com o regime, porque de facto se não fosse assim seria censurada, do que propriamente se fosse direta. Eu julgo que ele aí encontrou um tom que acabou por funcionar. Curiosamente, eu acho que aí ele acaba, precisamente, deixa as pessoas ali numa aura que leva o Oscar Lopes a falar disso, do segredo, de qualquer coisa que está ali escondida, que realmente nós pressentimos na poesia do Pedro Homem de Melo e que é importante também para definir um estado de época, porque é um estado mental de uma certa época e de uma certa atmosfera que se vivia, não é? O segredo, essa coisa... que agora que é diferente, não sei, mas acho que todos nós temos sempre necessidade disso. E em relação ao povo, o povo com o qual ele tanto se identificava, o que é que resta ainda, o que é que há de nós ainda, o Portugal contemporâneo, nesse retrato que o Pedro Homem de Melo fazia do país? Ainda há alguma coisa ou mudámos demasiado? Eu acho que ainda há muito. Sim. Eu diria que é tudo. A essência mantém-se. A essência mantém-se porque ele, com elegância, conseguiu falar de muitas temáticas, em plena, claro, ditadura, conseguiu falar da sensualidade, do erotismo, do corpo, e conseguiu falar de toda essa temática identitária, da paisagem, da geografia. Um aspecto muito importante para ele do corpo é que ele, como católico que era, porque ele era católico, e isso é muito presente em alguns poemas e é muito interessante, é quase engraçado sociologicamente, e olhando para trás, ver isso. Que é, ele sente-se culpado, há ali uma culpa, há ali realmente um peso qualquer, uma angústia do pecado. Ele tem a noção do que é pecado, ele fala várias vezes de pecado nos poemas,
que é uma palavra que, se calhar, para um poeta contemporâneo de 30 anos, ouvindo esta geração atual, da Tatiana Faia, ou assim, não sei se ela vai falar em pecado, assim, muitas vezes, se calhar vai, mas para um poeta da geração de Pedro Homem de Melo, e católico como ele era, o pecado e a culpa são temas, são muito importantes em relação a isso, também davam essa carga à sua poesia. E tenta de fazer também uma superação, não é? Poeticamente, de ir além, não é? Para aquele sentido irracional, aquela intimidade interior, aquele sentido. E depois é interessante na sua relação, claro, porque nós dizemos Pedro Homem de Melo e do Porto, mas Ágada, pronuncio bem, não é? É fortemente presente no seu imaginário, e também o Minho, a Casa da Cabana, que eu tive a oportunidade de visitar, já não na propriedade da família, mas de privados. Ou seja, é tudo uma cultura popular, periférica, de periferia, mas em Portugal tudo que é periférico é central, não é? É o centro. E ele consegue reunir esses dois aspectos. E também no tratamento do fado, eu penso ad Amália, a grande Amália, que vinha ao Porto, não é? E a primeira pergunta que fiz a mim própria é: mas por que o fado no Porto? É um produtor, um letterista do Porto, quando o fado é de Lisboa, com uma certa herança brasileira do chorinho, depois sim, não, conforme as várias escolas de orientação de pensamento. E, de fato, temos também que pensar em ideia identitário da cidade, mas nacional, que, por exemplo, o fado da Severa, a primeira registração do fado em Portugal é feita no Porto. Então, por que no Porto, se o fado feminino, não é? É de Lisboa e o fado masculino é de Coimbra, não é? Por que no Porto? Porque, de fato, no Porto existe a grande indústria e a primeira gravação de fado, que é de 1800 e finais de 1800, é do fado da Severa, mulher, grande fadista, é feita no Porto. Por isso, no fundo, ele é globalizante e engloba aquilo que é a realidade de um tempo que foi e continua come o fado, que diciamo, era un sinal di un'epoca, di una certa cultura reazionaria, fu completamente redescoberto nas últimas décadas. Temos um fado maravilhoso e patrimônio mundial, não é, da Unesco. Acho que este livro cria um input para regressar a um grandíssimo autor, fundamental, fundacional na transição de uma primeira metade para uma segunda metade, de uma ditadura para uma república, para a liberdade, e foi extremamente livre em tudo aquilo que fez. Seria divulgar alguns dos poemas do Pedro Homem de Melo em, volto a dizer, num site de internet, por exemplo, que permitisse a que autores de músicas pudessem conhecer os poemas. Porque provavelmente há aí pessoas que estão a querer fazer música e querem poemas para... E estes poemas, alguns deles, são mesmo feitos para serem musicados. Queria explorar mais um bocadinho a relação, o fascínio que o Pedro Homem de Melo tinha pelo povo. De certa forma até é intrigante e curioso, porque ele vinha de classes sociais, digamos, mais abastadas, não é? Acham que houve algum acontecimento ou foi um processo gradual de aproximação em relação ao sentir do povo, e de que forma é que, por exemplo, a literatura, em concreto a poesia, o ajudou na aproximação? Só isto, ele já tinha, eu acho que já nasceu com ele, mas que é paralelo à descoberta da própria poesia, ou por outras palavras, ele quando encontra... Porque ele não era igual aos outros, ele tem uma consciência muito interessante, desde pequeno, de ser diferente das outras pessoas, de ser assim um bocadinho mais introvertido, ter o seu mundo, ter a sua fantasia, ter lá qualquer coisa que não o liga à maior parte dos que o rodeiam. Mas depois, ao mesmo tempo, isso fala, digamos, estabelecer quase um curto-circuito e ligar a pessoas assim de repente do nada, pessoas do povo, de facto, ao povo, ao povo, digamos. Ele sente mais conexão com uma espécie, digamos, coletivo ou de inconsciente coletivo, como queiram chamar, não sei, mas é muito mais do que propriamente com as pessoas às vezes que estão ao lado dele. E nesse aspecto a poesia, para ele, a poesia e a música popular, insisto, o folclore, etc., são maneiras de estabelecer esse circuito direto, digamos, sem passar, de facto, por quem lhe estava mais próximo, provavelmente. Ele estabelece mais ligação com o povo, que por vezes é personalizada, e eu agora aqui estou já a falar da poesia, e que, como eu disse no início da conversa,
e com isto também termino esta intervenção, acho que muitas vezes eram poemas sem autor, eram poemas da tradição oral, da chamada literatura oral e tradicional, que é coletiva, que se dizia nas festas, e volto a dizer, e que tem uma relação com um certo repentismo poético, ou seja, aqueles jogos em que uma pessoa diz um poema e outro a seguir cria outro poema a partir do mesmo, com a mesma rima, ou com o mesmo... E ele gostava disso, isto são processos populares que existem na poesia popular, digamos, há séculos, não é? A descarrada. Sim, a desgarrada, cantar a desgarrada, este tipo repentista, de coisa. Que existem cá e existem noutros países, sei lá, Cabo Verde, no Brasil, enfim, e que ele gostava, ele tem essa... Era genuíno. Ele era genuíno nisso, ele é muito honesto nisso, e daí precisamente a tal oscilação que ele tem, porque ele depois não é aquele poeta intelectual que está ali a ver, espera lá, este poema vai ficar aqui, o outro vai... Não, há realmente uma espontaneidade. Mas isso afetou de alguma maneira a sua reputação nos meios mais académicos, mais conservadores, pela sua percepção? O que é que acha, Fernando? Não sei, eu julgo que, por um lado, os meios académicos podem ter desconfiado, às vezes desconfiam de algum desse repentismo, mas, por outro lado, também pode ter havido, é verdade, alguma má vontade por questões políticas a seguir ao 25 de Abril, aqui ou além. Mas não acredito. Ou seja, se há coisa boa em Portugal é que eu acho que não houve ninguém, eu pelo menos por mim falo, mas acho que isso é comum também ao Porto e a Coimbra e a outras, às universidades em geral, não houve ninguém nem que puxar por um autor ou proibir um autor só por razões políticas. E o melhor exemplo já acabei de o dar, o Oscar Lopes, que era um homem comunista do PCP, que escreveu sobre Pedro Homem de Melo. Não há essa questão, eu acho que não houve essa questão. Foi simplesmente um certo, pode ter havido algum desinteresse, mas neste momento eu acho que isso está completamente ultrapassado. Portanto, acho que o Pedro Homem de Melo é colocado ao lado de outros da mesma... Estávamos a falar de um, por acaso, mais ou menos da mesma idade e assim, não era presencista, mas próximo dos presencistas, que é o Carlos Queiroz. O Carlos Queiroz, que é um autor dessa época e que também... Pronto. Okay. E que também está um pouco esquecido, mas não estão propriamente esquecidos. Eu acho que quem gosta disto tudo, a poesia dos anos 30, 40, 50, metade dos meados do século, e que no caso do Pedro Homem de Melo vem até aos anos 70 e 80, eu acho que não está propriamente por descobrir. Está sempre à espera de ser redescoberto. Non se quer acrescentar algo, Maria? Sì, solo una nota breve. Pedro Mendemello fu di una straordinaria intelligenza perché egli, se da una parte in relazione alla sua relazione con il povo, vamos inquadrar monarca ideologicamente monárquico, fidalgo, e a monarquia tem sempre uma relação de enorme proximidade com o povo e também que é fidalgo, porque o monarca se identifica no povo e o povo se identifica no monarca, e por isso tem um jogo de interação. Isso era profundamente normal, não é? De um ponto de vista cultural. Depois ele fala, por isso o povo sou eu sou o povo, por isso essa identificação ou despersonalização personificada. E depois ele é muito inteligente porque ele faz in un contesto in che, digamos, até os estudos de academia não se preocupava sistematicamente, faz um estudo sistemático das tradições populares e do estudo de etnográficos, e depois faz um programa televisivo, não é, para o SNI, que era folclore, ou seja, em vez de aquilo que aconteceu nesses anos de abandono da periferia, da tradição, come aconteceu na Itália, abandono do dialetto, da língua, vergonha da periferia, grande cidade, progresso. Pedro Mendemello não faz isso, recupera tudo aquilo que é a própria identidade, a própria história, mas faz quase como um estudo de ciência científico, que une depois aquela sua vertente mais personal que acabamos de dizer. Por isso, extraordinário. Extraordinário pode estudar-se de um ponto de vista literário, de um ponto de vista cultural, porque foi uma grande figura cultural, mas também de um ponto de vista que estuda sociologicamente Portugal, e para quem estuda tradições populares, é amado pelo povo, obviamente, e amado para todos os leitores de poesia, porque Pedro Mendemello não envelheceu
e não é, digamos, prisioneiro das próprias circunstâncias históricas. Isso é a grandeza de um grande homem. Agradeço, novamente, seja a Sílvia Albina. Ainda vamos ter a oportunidade de rematar a conversa, mas para já vamos escutar, pela segunda e última vez esta tarde, o António Dourejo ler um excerto de poemas do Pedro Homem de Melo. Casa queimada. Rastro de alguém que há muito foi embora. A minha casa agora mal existe. A minha casa é triste porque é triste. Boca de pedra que em silêncio chora. Qualquer coisa sem fim que não se expande, lê-se nos olhos do seu rosto sério. Reduto magro de opulento império, a minha casa é grande porque é grande. Só de evocá-la, escura e assim tão fria, sinto ameaças negras de além-mundo. Mastro a boiar à noite, em mar sem fundo. A minha casa é fria porque é fria. Casa sem nome, sem país, sem rua, onde uivam cães vadios e goirentos. Abandonada aos pássaros e aos ventos, a minha casa é nua, porque é nua. Casa onde há corvos podres todo o ano, enquanto as cobras junto fazem ninho. Adega oculta onde se azeda o vinho, à espera do seu dono todo o ano. Casa em que o sangue escorre da parede, nas telas onde 1000 antepassados me esquecem, sorridentes, mas culpados. Secam-se as fontes e nasceu a sede. Casa real, espedaçada em vão, vendeu-se palmo a palmo, em volta à quinta. E não encontro um sonho já que minta para mentir à voz do coração. Corpo que em mim unicamente existe, alma que em mim unicamente mora, boca sem lábios que em silêncio chora, grande, ignorada, fria, escura, triste, arca vazia de ouro, mas repleta só daqueles poemas que lhe dei. Flor sem aroma, sem raiz, sem lei, ó minha inútil casa de poeta. Ilha. Procuro o paraíso e nasce em mim a mágoa. Estranho mal o meu, o mal da poesia. Surdez de não ouvir senão a água. Cegueira de não ver senão o dia. Peixes. Inteligência de água. Alma de flores. Para eles não há lume além das cores. Por isso é claro o seu olhar enxuto. E a sua dança é como um aqueduto. Pomar oculto, música perdida, silêncio azul que dura toda a vida. Nem lágrimas, nem mesmo ecos da prece. Se um deles morre, não desaparece. E a sua pele, espelho que flutua, serve em segredo de tapete à lua. Túnel. Os ranchos iam passando, mata escura, do convento de cabanas. Sob as naves de verdura, tudo eram formas humanas. Cenário, tudo cenário, ramos de sombra e silêncio, cenário que tudo ilude. Beleza que era beleza só porque era juventude. Onde tens as tuas filhas? Casei-as? Estão casadas? E a que foi para a cidade? E a que anda pelas estradas? Cenário, tudo cenário, cenário que tudo engana. Beleza que era beleza, animal, física, humana. Diz-me o nome do teu pai. Por que tens terra lavrada? A mãe, se o souber, que o diga. Os filhos não sabem nada. Que é da custódia da fonte, que é da Ofélia, das cachenas. E o vento, lento, vergava ramos de sombra e silêncio, com suas asas morenas, e não se ouvia mais nada. Os ranchos iam passando. Elas de roupa vermelha, eles de faixa entrançada. E assim foi até ao dia, cada qual vivendo a vida, sem saber porque vivia. Por último, e é curioso porque vamos ouvi-lo na voz falada e depois vamos ouvi-lo na voz cantada. Remorso.
Lembro o seu vulto esguio como espectro, naquela esquina pálido, encostado. Era um rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. De mãos nos bolsos e de olhar distante, jeito de marinheiro ou de soldado, era um rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Quem o visse ao passar, talvez não desse pelo seu ar de príncipe, exilado na esquina ali, de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era e ele me disse: sou do Monte Senhor e seu criado. Pobre rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos? Na minha frente estava um condenado. Vai-te, rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me, quedou-se altivo o moço, indiferente à raiva do meu brado, e ali ficou, de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Ali ficou. E eu, cínico, deixei-o entregue à noite, aos homens, ao pecado. Ali ficou de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Soube eu depois, ali que se perdera, esse que eu só pudera ter salvado. Ai do rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao lado. Muito obrigado, António Durães, por este belo momento. Penso que falo por todos. Estamos quase a terminar, mas ainda queria colocar uma ou duas rápidas questões. A terminar antes, obviamente, da magnífica intervenção musical que vamos ter a seguir. Mas há um poema que não foi incluído nas leituras, intitulado Aviso, em que o Pedro Almeida Melo escreve que há dois caminhos possíveis para os poetas, o da glória e o da perdição. Pensam que a poesia foi para o Pedro Almeida Melo quer a glória, quer a perdição? Foi ambos os destinos se cumpriram? Sim, mas foi mais a perdição, de alguma maneira. Num certo sentido, foi mais a perdição. Mas só diria isto. Penso que aí esses dois destinos podem, de alguma maneira, colapsar um no outro, condensar-se um no outro. E, portanto, essa perdição acaba por ser uma glória. Eu diria que a perdição acaba por ser... Mas ele próprio sentia assim, porque há poemas muito tomados pelo desespero e há outros exultantes. Completamente, mas as coisas tocam-se. De alguma maneira, são tão extremas do Pedro Almeida Melo que se tocam. Portanto, há uma noção da perdição e, ao mesmo tempo, sendo muito clara uma noção da perdição, há pouco estávamos a falar nisso. O Pedro Almeida Melo, quando morre, a morte do Pedro Almeida Melo, ele não é uma pessoa que viva muito bem, não tem uma grande profusão de meios. Não é que se diga que morreu arruinado, mas morreu remediado, ou seja, não era uma pessoa rica quando morreu. E isso é qualquer coisa que, nesse sentido, só para dar este pequeno exemplo, há um lado de perdição que eu acho que ele está muito presente nele, mas que ao mesmo tempo vem a ser, de certa maneira, também glória. Portanto, não vejo essa contradição. Pelo contrário, eu acho que depois acabam por se juntar. Maria Bacaquio, em relação a essa questão da glória e da perdição, a poesia foi isso tudo e muito mais para ele? Acho que Fernando já rispondeu. Se eu posso solo juntar, acho que Pedro Almeida Melo, quando começa, porque ele parte como advogado e depois faz outros caminhos, acho que ele não procurava glória. Ele solo viveu intensamente o seu tempo, a sua época, e viveu foi aberto a que o acaso objetivo, como diriam os surrealistas, não é? Ele não chegou a ser, acontecesse na sua vida e ponto final, parágrafo. Acho que não
non era una preoccupazione dele, la sua preoccupazione è vivere intensamente e teve glória, teve um momento mais difícil, como tudo nós, como nas nossas vidas. Eu queria solo dar uma breve nota quando stavo a ouvir a leitura e, sobretudo, e redimir-me para o meu daltonismo cultural. E, di fatto, quando fui lido o rapaz da camisola verde, fui procurar um verso de Garcia Lorca que diz Te quiero verde, do poema Great God, não é? Essa necessidade, não é? Dizer simplesmente isso. Em jeito de súmula, pensam que é uma poesia, a do Pedro Almeida Melo, particularmente apetrechada para lidar com o impacto do tempo, até porque se recusou aos grandes... Muitas vezes a poesia quer ser inovadora e experimental, acaba por envelhecer mais. E o facto de o Pedro Almeida Melo ter recusado esses experimentalismos acaba por ser quase uma garantia contra o tempo. De certa maneira, é uma poesia inserida numa tradição, na tal tradição do próprio cancioneiro popular, e, portanto, quem tenha, por exemplo, atração por poetas ligados à musicalidade, ao cancioneiro, a Redondilha, por exemplo, estes poemas que foram lidos agora pelo António Durães, a Redondilha Maior, que ele cultivava muito bem, isto é qualquer coisa que de certo modo não morre, continua sempre, vai haver sempre pessoas interessadas. De certa maneira eu percebo a pergunta, Sérgio, há um lado, de facto, de sobrevivência do Pedro Almeida Melo, que virá, quem sabe, um dia, mesmo academicamente, por pessoas interessadas num certo tipo de construção métrica, cancioneiro, poetas ditos eruditos, mas que escrevem poesia dita popular, etc. Mas também por aí, sim, porque isso, de certa maneira, não envelhece. De certa maneira, há zonas ali que não envelhecem, tal como a música, por exemplo, de folclore, também não envelhece, não é a mesma coisa do que as canções que nós ouvimos e que daqui a 20 anos ou 30, algumas envelhecem, outras não é? Mas sim. Sì, e se nós pensamos na admiração que David Morón Ferreira tinha para Pedro Almeida Melo, também não foi uma poesia fracturante. Digamos, existem épocas históricas, existem épocas em que é necessário uma fratura, uma crise da consciência poética e por isso uma inovação a partir da crise, e depois tem linha de continuidade. Pedro Almeida Melo, como David Morón Ferreira e tantos outros, se inserem na linha de continuidade. No fundo, são transportam, não é, uma herança de um século para o outro e numa inovação própria, que na própria linguagem, porque a língua é um organismo vivo, muda conforme as necessidades. E acho que a grande beleza, além de tudo aquilo que nós dissemos até agora, e que se possa dizer, e que o próprio organizador possa dizer, e a família, e que o conheceu, digamos que Pedro Almeida Melo resta, não envelhece, pelo costante dialogo com o seu tempo, mas sobretudo com o povo, nessa frontalidade afetuosa que tive com a sua gente, com ele próprio e com os seus afetos. Quero agradecer à Maria Boquique e ao Fernando Pinto do Amaral pelas suas magníficas intervenções e o contributo que deram para conhecermos ainda melhor esta poesia fascinante que é do Pedro Almeida Melo. Quero agradecer também, claro, a todos vocês que aqui vieram. Vamos terminar então da melhor maneira possível, aprofundando essa dimensão musical de uma poesia já ela tão musical. Vamos ter o contributo de dois artistas, Inês Couto Soares e Ricardo Viana, que vão interpretar dois temas, O Rapaz da Camisola Verde e também Povo que Lavas no Rio. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde. Queria só dizer um obrigado a todos. É uma honra para mim estar aqui, a convite da Ritinha, minha querida amiga, amante de poesia. Até temos um grupo de poetas loucos, não é, Ritinha? A Rita Almeida Melo sempre mostrou ter um enorme orgulho em ser neta deste grande poeta que homenageamos hoje, Pedro Almeida Melo. Espero que gostem. Lembro seu vulto, esguio como espectro, naquela esquina pálida encostado. Era um rapaz de camisola verde, negra madeixa ao vento, boina maruja ao
de mãos nos bolsos e olhar distante, jeito de marinheiro, de soldado. Era um rapaz de camisola verde, negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Perguntei-lhe quem era, ele me disse: sou do monte, senhor, um seu criado. Ai do rapaz de camisola verde, negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Porque me assaltam turvos pensamentos, na minha frente estava um condenado. Pobre rapaz de camisola verde, negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Ouvindo-me quedou saltivo moço, indiferente à raiva do meu brado. E ali ficou de camisola verde, negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Ali ficou e eu cínico deixei-o, entregue à noite aos homens, ao pecado. Ali ficou de camisola verde, negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Soube depois ali que se perdera esse que só eu pudera ter salvado. Ai do rapaz da camisola verde, negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Negra me deixa o vento, boina maruja ao lado. Obrigada. Povo que lavas no rio, que talhas com o teu machado as tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que talhas com o teu machado as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Fui ter a mesa redonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. Fui ter a mesa redonda, beber em malga que esconda o beijo de mão em mão. Era o vinho que me deste, água pura, fruto agreste, mas a tua vida não. Aroma de uso e de lama, dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Dormi com eles na cama, tive a mesma condição. Povo, povo, eu te pertenço, deste-me alturas de incenso, mas a tua vida não. Povo que lavas no rio, que talhas com o teu machado
as tábuas do meu caixão. Povo que lavas no rio, que talhas com o teu machado as tábuas do meu caixão. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Pode haver quem te defenda, quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Obrigada. Muito obrigado, Inês Couto Soares e Ricardo Viana, por estas duas belas canções. Muito obrigado mais uma vez. Boas festas para todos e até para o ano.